aproveitando o ensejo que a gente falou e o Fefito e o Vini falaram do professor Villa, eu queria fazer uma nota de defesa aqui do professor Villa, porque eu estava lendo os comentários, muita gente falando que na entrevista que ele deu aqui para o Morning Show, que ele se contradisse. Eu percebi uma confusão conceitual gigantesca quando ele fala do movimento de 64, né, então de 31 de março, em relação ao regime, né, ao regime militar, esse sim que durou 21 anos. As pessoas estão trocando a conceituação. O discurso dele foi absolutamente coerente com a obra dele, especialmente o livro Ditadura Brasileira, com os artigos e com as entrevistas que ele deu. E inclusive, eu usei trechos, né, desses artigos para dar uma outra visão, né, uma visão crítica sobre o período militar. Eu faço questão aqui de replicar isso de novo pro ouvinte da PAN, para que fique bem claro que as declarações foram coerentes. Olha o que disse o professor. O regime militar brasileiro não foi uma ditadura de 21 anos. Não é possível chamar de ditadura o período de 1964 a 1968 até o ato institucional número 5, com toda essa movimentação político-cultural que havia no país. Muito menos os anos de 1979 a 1985, com a aprovação da lei de anistia e as eleições diretas para os governos estaduais em 1982. Que ditadura no mundo foi assim. Agora, então, isso é importante, porque quando ele foi questionado a respeito do golpe, certo? Então, a transição de um regime para o outro, certo? Ele estava se referindo a um ponto específico. E ele disse aqui, falou, olha, na minha visão foi golpe. Sabe quem tem essa mesma visão, também no campo da direita? Os documentaristas do Brasil Paralelo. O que eles argumentam? Que em 1964... havia uma regra constitucional que dizia que a presidência estaria vacante se o presidente estivesse fora do país. Todo mundo sabe que esse não era o caso. Então, a presidência foi declarada pelo Congresso vacante, né? E daí houve a eleição do Castelo Branco, inclusive com os votos do Juscelino Kubitschek e do Ulisses Guimarães. Então, nesse sentido, fazendo essa análise pontual, é perfeitamente legítimo você falar que houve um golpe parlamentar incentivado aí por setores do militarismo. Essa é a visão do Brasil Paralelo, deve ser mais ou menos essa linha de raciocínio do professor Villa, ele não se contradisse, e eu discordo disso porque eu dou alguns passos para trás, e na minha visão, isso daí é muito similar, por exemplo, ao que foi feito no caso do impeachment da Dilma, em que houve o fatiamento do impeachment e você caça o mandato sem caçar os direitos políticos. Você tem, de novo, o Congresso atropelando a legislação. É uma pedalada parlamentar. Agora, quando eu dou alguns passos para trás e analiso a questão, eu vejo como uma contra-revolução, porque o próprio professor Villa, quando veio aqui, falou, também sendo coerente com tudo que ele já defendeu, ele tem um livro sobre o Jango, ele falou, olha, o presidente estava incorrendo em inúmeras inconstitucionalidades, inclusive visava a reeleição, certo? E a sociedade civil, os políticos e os militares estavam reagindo a isso, e é por isso que eu chamo isso de contra-revolução. Agora, o importante é analisar com um pouquinho mais de calma o que está sendo dito, para não cair num julgamento precipitado e falar que o professor, que, poxa, é um símbolo da Jovem Pan, entrou em contradição aqui na entrevista, o que não é verdade.